Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim, iniciando os nossos trabalhos. Desejamos as boas-vindas aos colegas vereadores mirins, aos suplentes e demais pessoas que se fazem presentes nessa sessão ordinária. Uma boa tarde a todos e sejam bem-vindos. Convido a todos os presentes nessa sessão para, na posição de sentido, ouvirmos e cantarmos o hino de Massaranduba. Convido a vereadora mirim, Camila Winter, para que faça o momento bíblico. Salmo 139, versículo 13 ao 14. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto por todo modo, assombrosamente maravilhoso me formastes. Convido a vereadora mirim, Pamela Derete, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo os alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. E 3. Elevados níveis de repetência. Passamos agora ao expediente.
Convido o segundo secretário, vereador André Eduardo Meurer, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária. Aos 18 dias do mês de agosto, às 9 horas, no recinto da Câmara de Vereadores de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, compareceram em sessão ordinária os vereadores Carlos Weselowski, Wellington Felício, João Bernardo Breyer, Cassiane Storck, Raíssa Martins Anacleto, Pamela Deretti, André Eduardo Meurer, Rafaela Saplinski, Roberta Jamile Leutauser, Georgia Maria Rasler, Camila Winter e o suplente Vinícius João Airoso, Tomil, Isabela Vitória Renck e Ana Beatriz Matias. O presidente dá início à sessão invocando a proteção de Deus e agradece a presença dos colegas vereadores mirins, suplentes e as vereadores mirins. Alunos do 6º ano da escola Padre Bruno Linden, alunos do 9º ano do Colégio General Rondon, alunos da Escola Especial Anjo Gabriel, a PAD Massaranduba e demais presentes na sessão. Na sequência, convido a todos para de pé ouvir o hino de Massaranduba. Após a execução do hino, o presidente mirim Carlos Daniel convida a vereadora mirim Cassiane Storck para que faça a leitura bíblica, cujo texto foi escolhido do livro Colossenses, capítulo 3, versículo 11 ao 14. Na sequência, convida a vereadora mirim Camila Winter para que fizesse a leitura do artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, cujo artigo lido foi o de número 11. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente mirim convida a primeira secretária mirim, vereadora Raíssa Martins Anacleto, para que faça a leitura da sessão de número 6 de 2016 e depois de lida é submetida em discussão e aprovação, a qual é aprovada por unanimidade. Movimento de formação. O presidente mirim continua os trabalhos, informando que será apresentado um vídeo alusivo à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla. Na sequência, os professores da PAI de Massaranduba fizeram uma encenação de uma peça teatral cômica, denominada Sentindo na Pele, seguido de uma explanação sobre o tema da diretora Maria de Lourdes Dal Poço, Palavra Livre. Na sequência, o presidente mirim concede a palavra à vereadora mirim Raíssa Martins Anacleto, que falou sobre o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla, seguido de um vídeo alusivo ao mesmo tema. E nada mais tendo a deliberar, encerra-se a presente sessão ordinária. E eu, Marilu Mayoshi Zizorf, assistente administrativo, digitei a presente ata que foi lavrada pela vereadora mirim Raíssa Martins Anacleto e vai assinada pelo presidente, pelos secretários e nobres vereadores mirins. Massaranduba, em 18 de agosto de 2016. Está em discussão a ata da sessão anterior. Ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Como não tem ninguém em contrário, dou por aprovada a ata. Daremos prosseguimento com os inscritos para a palavra livre. Conceda a palavra à vereadora mirim Camila Winter para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhora Marilu, colegas vereadores mirins e demais presentes, a todos uma boa tarde. Bom, venho falar hoje sobre as redes sociais. Já se foi o tempo em que as redes sociais eram coisas para desocupados, de adolescentes que não estão querendo estudar e ficam matando tempo na internet. Hoje, elas são utilizadas por pessoas de todas as idades, classes sociais, países, entre outros. Mas a questão é, até que ponto essas redes sociais são úteis? A partir de onde
elas se tornam um problema? As redes sociais estão cada vez mais ganhando mais atenção, seja de usuários comuns até empresas interessadas em difundir suas marcas ou interessadas em uma maior aproximação de seus clientes. Essas redes sociais são bastante úteis, se levando em conta as infinitas possibilidades de crescimento social, profissional, oportunidade de propaganda de marcas em escala mundial e a troca intensa de informações, entre outras fornecidas por esse universo de opções criadas pelas redes. Porém, as redes sociais têm um lado negativo e, com seus benefícios, atingem todos os tipos de usuário, levando em conta usuários comuns. Temos alguns males, que são patrocinados pelas redes como indiferença à vida cotidiana, amizades fictícias, alienação, depressão e isolamento, entre outras coisas. Por isso que devemos tomar cuidado com o que deixamos exposto nas redes sociais, pois não se sabe o que está por trás de cada usuário. Falei dos malefícios e dos benefícios das redes sociais e que também devemos tomar cuidado com o que deixamos exposto nas redes sociais. E como você usa as redes sociais? Será que você é um bom usuário? Obrigada. Concedo a palavra à vereadora Georgia Maria para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde ao presidente Carlos, autoridades que compõem a mesa e demais aqui presentes. Venho hoje me manifestar sobre a reforma dos ensinos médios. Nesses dias, Michel Temer anunciou uma reforma nos ensinos médios de todo o nosso país, gerando assim muitas críticas, comemorações e polêmicas. No anúncio, o Ministério da Educação divulgou que algumas matérias que sempre figuraram no nosso boletim passariam a ser opcionais, tais como artes, educação física, sociologia e fisiologia. Com isso, seriam obrigatórios somente português, matemática e inglês, enquanto as matérias restantes serão escolhidas pelo aluno ou escola dentro de 5 áreas: linguagem, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e formação técnica e profissional. O governo havia anunciado e voltado atrás, afirmando que essas matérias seguem sendo obrigatórias até a segunda ordem. Assim, a mudança pode passar a valer somente em 2017. Acredito que nós precisamos de mais qualidade e valorização na nossa educação, e acho que excluir matérias de nossa grade curricular não será a nossa solução. Falei sobre a reforma em ensinos médios de nosso país e pude dar meu parecer referente a este assunto. Você concorda com isso? Obrigada. Concedo a palavra à vereadora Mirim Rafaela Saplinski para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Prezado presidente Mirim Carlos, senhora Marilu, demais colegas da mesa, desejo uma boa tarde. Venho falar aqui nessa tribuna hoje sobre o tema que está sendo muito falado nestas últimas semanas. Vou falar sobre eleições municipais. As eleições municipais, queridos amigos, são as eleições ocorridas há 4 anos, em cada município, em que os eleitores votam nos candidatos à gestão do município. Assim, são eleitos os prefeitos e seus vice-prefeitos, mas também os membros das câmaras legislativas municipais, os vereadores. As eleições são muito importantes, pois são eleitas as autoridades que vão comandar o nosso município por 4 anos. Por isso, não venda seu voto. Digamos que você venda seu voto por R$500. Você ficou feliz. Aí você pega os R$500 e divide por 48 meses, 4 anos, que vai dar 10,41 por mês. Ou seja, ao dia seu voto vai custar 35 centavos. Ou seja, por 35 centavos, você fica sem saúde, sem educação, sem emprego, sem saneamento básico, sem moral. Portanto, não venda seu voto. Vote com consciência e ética. Exerça seu direito com dignidade. Exerça sua cidadania. Obrigada. Concedo a palavra à vereadora Mirim Pamela Derete para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Prezado presidente dessa sessão, senhora Marilu, demais colegas vereadores e vereadoras mirins, a todos uma boa tarde. Eu venho falar hoje sobre os recentes ataques terroristas.
É triste saber que o terrorismo está se tornando algo muito presente na nossa atualidade. Talvez alguns não saibam a definição de terrorismo. Então, terrorismo nada mais é que o nome dado a protestos violentos realizados por grupos ou indivíduos que objetivam transformar ordens do governo, bem como o próprio governo, por meio do pânico, gerando decisões precipitadas e radicais. Nos dias atuais, o terrorismo é algo mais planejado, e acredita-se que os atos terroristas são financiados por pessoas bem-sucedidas, que simpatizam com o movimento, por pessoas ligadas ao governo, que tentam secretamente destruir algo, e ainda pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Os terroristas usam explosivos, gases nocivos, vírus, bactérias, materiais radioativos, armamentos atômicos e também sequestros e assassinatos. Segundo informações do jornal O Globo, entre os ataques mais comuns dos terroristas, destacam-se a explosão de bombas, assaltos, assassinatos e sequestros, sendo que os alvos dessas ações são quase sempre cidadãos comuns, nos serviços de transporte e fornecimento de energia. Desde 1970, já são mais de 140 mil vítimas dessas ações, de nacionalidade, na sua maioria, iraquiana, paquistanesa e indiana. O maior, ou talvez o mais focado ato terrorista que ficou marcado na história foi o ataque às Torres Gêmeas, em 2001, que recentemente completou 15 anos desde o ocorrido. E para combater todos esses atos intolerantes, a gente deve conscientizar essa nova geração, para que no futuro a gente possa ter um mundo melhor, com respeito às diferentes religiões, raças, cores, culturas e outras coisas que nos tornam diferentes dos outros. O que seria das pessoas se todo mundo fosse igual? O que seria da sociedade se todos nós fôssemos iguais, com a mesma opinião, mesmo tipo de cor, raça? Perdão? Menos ódio, mais tolerância. O mundo clama por paz. Obrigada. Conceda a palavra à vereadora mirim Ana Beatriz Matias para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde, colegas vereadores e demais presentes. Gostaria de agradecer por ter essa oportunidade de estar nessa tribuna. Tribuna. Vou ocupar alguns minutos da atenção de vocês para falar sobre esportes, um caso recente, já que o Brasil acaba de sediar as Olimpíadas e Paralimpíadas. Como todos sabemos, as Olimpíadas é um evento que reúne pessoas de todo o mundo. Ao todo, são 207 delegações participantes, sendo uma de refugiados. A delegação brasileira contou com 465 atletas para participarem de aproximadamente 42 modalidades esportivas. No dia 21 de agosto, aconteceu o encerramento das Olimpíadas, com o Brasil totalizando 19 medalhas, sendo que foram 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. O que para nós é um número muito bom. Mas vocês sabem quantas medalhas foram entregues ao todo? Bem, foram entregues ao todo 306 medalhas, e quem liderou o ranking foi os Estados Unidos com 120 medalhas, sendo 45 de ouro, um número absurdo, embora merecido. E em seguida veio a Grã-Bretanha, com 66 medalhas, sendo 27 de ouro. Esse foi um legado deixado pelas Olimpíadas em Londres de 2012. Desde lá, eles perceberam que para terem um bom esportista de qualidade e rendimento é necessário investimento. Estima-se que a cada medalha de ouro recebida nas Olimpíadas deste ano, essa nação investiu aproximadamente 22 milhões de reais, financiados pela Loteria Federal. Enquanto isso, no Brasil, muitos atletas estão sem patrocínio e só são lembrados nas proximidades das Olimpíadas. Assim lhes pergunto, como um evento dessa magnitude pode ter atletas sem o devido reconhecimento, ter atletas sem ajuda e patrocínio do próprio governo, e ainda esperam um número alto de medalhas? Tem uma expressão popular que diz o seguinte e que coincide muito bem com o tema. É só no Brasil mesmo. Obrigada. Conceda a palavra ao vereador mirim André Eduardo Meurer para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Senhora Marilu, demais colegas vereadores mirim, boa tarde. Venho falar sobre o tema falta de água. Bom, vocês, caros amigos, já devem ter ouvido falar da falta de água em algumas cidades do Brasil.
A escassez de água não é uma questão exclusiva de quem mora em regiões desérticas. Este é um problema que está afetando cada vez mais as cidades por todo o nosso país. São Paulo é uma delas. Volta e meia tem alguma notícia nos jornais sobre a falta de água e o baixo nível dos reservatórios. É absurdo ver o Brasil parecer em várias pesquisas como um dos países mais privilegiados do planeta pelo fato de possuir mais de 10% da água doce existente no mundo. Volume esse que daria para abastecer com fartura toda a nossa população. Mas, pensando em falta de água, todos nós pensamos em uma só pergunta. Por que pode faltar água no mundo? Cerca de 75% de toda a superfície do nosso planeta é coberta por água. Com tanta água assim disponível, podemos pensar que é algo que nunca vai faltar. Porém, a realidade tem se mostrado diferente. O que acontece é que só podemos utilizar uma parte de toda essa água, somente a água doce, e serve para o nosso consumo. E ela representa apenas 2,5% de toda a água no mundo. Além disso, caros colegas, pouco mais de 2/3 dessa água está confinada nas calotas polares, em geleiras ou escondida no subsolo. Ou seja, a quantidade de água que podemos beber, que é fácil de captar, fica bastante reduzida. E como combater a falta de água? Darei algumas dicas. 1. Quando for tomar banho, não demore mais que 7 minutos. 2. Deixe a torneira desligada enquanto você escova os seus dentes. 3. Nunca lave a calçada com a mangueira. Bom, falei de combater a falta de água, se algum dia nossa água pode acabar e sobre outros assuntos. Espero que esse discurso eu tenha ajudado vocês a ajudar a combater o desperdício e fazer um mundo melhor. Agora encerro com a seguinte frase de Guimarães Rosa. A água de boa qualidade é como saúde ou liberdade, só tem valor quando acaba. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Mirim Wellington Felício para que faça uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhora Marilu, colegas vereadores mirins e aos demais presentes nessa sessão. Vim aqui neste dia para falar sobre um tema de muita importância. Venho falar sobre as eleições municipais. Este é o meu tema. As eleições municipais são de muita importância, pois através do voto, seus pais, parentes, amigos, todos acima de 16 anos, vão escolher quem trará soluções, quem irá gerar mudanças, irá votar em quem vai fazer uma Massaranduba melhor. E não votar em quem não é do povo, em quem não é atuante na sociedade, em quem possamos confiar, e não votar no primeiro corrupto que der propina em troca de votos. Se você aceitar propina, não estará a favor de uma Massaranduba melhor, e sim contra, pois estará votando em mais um corrupto que irá roubar o lugar de alguém que poderia gerar mudanças. Falei um pouco sobre o que são eleições municipais. Então, quando atingirmos uma idade a qual podemos votar, votaremos em quem irá propor mudanças para uma Massaranduba melhor. Obrigado. Passo a palavra ao segundo secretário, André Eduardo Meurer, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador Carlos Daniel Veselowski, que dispõe de 5 minutos. Prezada senhora Marilu, vereadores mirins, uma boa tarde. Venho falar sobre eleições. Acredito que as eleições foram feitas como uma oportunidade de o povo escolher quem melhor o representa ou até mesmo ajudará a melhorar o seu município. Por isso, os eleitores não devem vender seu voto ou trocar por algo que lhe favorece. Acredito que as eleições devem ser algo limpo, sem compra de votos. Deve ser algo digno da pessoa de escolher seu melhor representante. Então, falei sobre as eleições municipais, como acredito que deve ser e o que o povo não deve vender seu voto. Por isso digo, eleitor, escolha para quem vai o seu voto com atenção e não o venda, pois uma política limpa começa por cada um de nós. Obrigado.
Devolvo a palavra ao presidente Mirim Carlos para dar continuidade aos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, e não havendo mais ninguém que queira se pronunciar, dou por encerrada a presente sessão ordinária Mirim, agradecendo a todos os que se fizeram presentes. Sessão encerrada.